Roberto Carlos surpreendeu a todos com a confissão que deixou o mundo em estado de choque. O artista noturno, conhecido por sua habilidade em emocionar e cativar com suas letras, compartilhou detalhes inesperados que deixaram seus seguidores atônitos. Não estamos falando de um simples artista, mas do rei da canção latina. Roberto Carlos revelou aspectos profundos de sua vida que podem mudar tudo. A magnitude do que ele compartilhou sugere uma virada inesperada em sua vida pessoal e profissional, e a possibilidade de enfrentar circunstâncias que nunca imaginaríamos. Para descobrir todos os detalhes e entender completamente o impacto de sua revelação, convidamos você a assistir ao vídeo completo. O que Roberto Carlos compartilhou é apenas o começo de uma história que promete ser tão comovente quanto surpreendente. Ele enfrentou grandes perdas e desfrutou de muitos sucessos, e hoje vamos falar sobre isso. Infância. Roberto Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941 em Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil. Ele era um garoto tímido e retraído durante sua infância, mas, aos 6 anos, o destino o obrigou a mostrar força quando, ao brincar na estação de trem de sua cidade, foi atropelado por uma locomotiva a vapor. Naquele momento, os médicos optaram por amputar sua perna direita, o que o forçou a usar muletas e, posteriormente, uma prótese permanente. Geralmente, Roberto Carlos prefere não falar sobre o acidente, embora tenha afirmado em algumas ocasiões que sua condição não o incomoda. Pouco tempo depois do incidente, aos 9 anos, o artista começou a desenvolver seus talentos em uma rádio, onde cantava músicas dos artistas que admirava. Aos 17, ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde conheceu Erasmo Carlos, outro compositor com quem compartilhou seu trabalho. De fato, ambos costumavam tocar juntos em bares. Assim, no início dos anos 60, com alguma experiência acumulada, Roberto Carlos decidiu apostar na televisão, onde fez amizade com quem alavancaria sua carreira, o produtor Carlos Imperial, com quem gravou suas primeiras músicas. Inicialmente, ele tentou a bossa nova, um ritmo no qual não teve muito sucesso. Porém, ao se mudar para São Paulo alguns anos depois, descobriu que sua voz se encaixava melhor em gêneros mais roqueiros, algo que pode ser observado em canções como Eu Proibido Fumar, de 1964. Transformação em ícone romântico. Mas tudo mudou em 1968, quando Roberto Carlos viajou para a Itália para participar do aclamado Festival de Sanremo. Lá, ele se tornou o ícone da canção romântica que é até hoje. Desde então, o brasileiro conquistou o mundo com letras emotivas, como em Quero Ser a Toalha que deslizas pelo teu corpo molhado. Da mesma forma, ele conquistou uma multidão de mulheres que seguiram sua carreira. No entanto, o brasileiro não teve sorte no amor. Aos 25 anos, o intérprete teve um romance com uma mulher chamada Maria Lucila Torres, com quem teve seu primeiro filho. Mesmo assim, ele não reconheceu o menino até que, em 1991, uma ação judicial o obrigou a dar seu sobrenome ao filho, pouco antes da morte de Lucila devido a um câncer. Uma situação semelhante ocorreu em 1990, quando sua primeira esposa, Cleon Rosmatini, com quem manteve um casamento por 12 anos, faleceu em decorrência de um câncer de mama. Tragédias pessoais. Mas a tragédia de Roberto Carlos não acaba aí, pois a mulher que ele amava profundamente, a professora Maria Rita Simões, morreu da mesma doença aos 38 anos. Essa perda causou uma profunda depressão no artista, que quase o levou a desistir de cantar. Durante sua visita ao México em 1979, o Papa João Paulo II foi recebido com a canção Amigo, interpretada por um coro de crianças e transmitida ao vivo para milhões de espectadores em todo o mundo. Embora Amigo não tenha sido escrita originalmente para o Papa, mas sim para seu amigo Erasmo Carlos, Roberto Carlos prestou uma homenagem com essa canção lançada em 1977. Nos anos 80, Roberto Carlos participou de uma campanha do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência e começou a gravar álbuns em vários idiomas, incluindo inglês, espanhol, italiano e francês. Em 1982, seu álbum anual incluía sucessos como Emoções, Cama e Mesa e Baleias. Reconhecimento internacional. Em 1989, ele ganhou o Grammy de Melhor Álbum Pop Latino e liderou as paradas da Billboard Latina com a música Amazônia. Durante a década de 1990, ele continuou colhendo sucessos internacionais. Em 1992, foi homenageado com uma estrela no Passeio da Fama de Miami. Em 1994, ele ultrapassou os 70 milhões de discos vendidos na América Latina. Em 2009, ele celebrou seus 50 anos de carreira com uma turnê que começou em Itapemirim, sua cidade natal, e culminou com um mega show no estádio Maracanã, diante de 70 mil pessoas. Em 2010,
ele recebeu um prêmio da Sony em Nova York por ter vendido mais de 100 milhões de discos. No dia 21 de fevereiro de 2011, enfrentou novamente o exigente público do Festival de Vina del Mar, obtendo a Antorcha de Prata, a Antorcha de Ouro e a Gaviota de Prata. Luta contra o toque. Roberto Carlos confessou que enfrentou tragédias pessoais como a perda de 3 esposas devido ao câncer. A morte de sua mãe, Laura Moreira Braga, em 2010, exacerbou sua dor, levando a uma profunda depressão que o fez questionar sua fé e sua carreira. Essa tristeza provocou um transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, que obriga a seguir rotinas estritas, como vestir apenas azul e branco, evitar as cores marrom e vermelho, e evitar realizar shows em agosto ou assinar contratos durante a lua minguante. Durante uma apresentação no Uruguai, Roberto Carlos atrasou o show para evitar tocar na noite de uma sexta-feira 13, esperando até que passasse da meia-noite para subir ao palco no dia 14. Ele também começou a evitar certas palavras que achava desconfortáveis, a ponto de preferir não incluí-las em suas canções. Eu sei que meu toque não faz muito sentido, mas é assim que eu lido com ele, confessou Roberto. Luto pela perda de seus filhos. Roberto Carlos revela que, após a morte de seu filho Dudu, ele sofre uma tristeza maior do que jamais poderia imaginar. Dudu Braga faleceu aos 52 anos, após lutar contra um câncer de peritônio. Vale lembrar que essa não foi a única perda que Roberto enfrentou. Ele também teve que se despedir de sua filha Ana Paula Rossi Braga, que morreu em 2011 após sofrer uma parada cardíaca. Dessa forma, o querido ídolo brasileiro mostra que não só lida com suas próprias dificuldades, mas também com as mortes de seus filhos, que são, sem dúvida, muito mais difíceis de suportar.